Olá, tudo bem? Hoje iniciaremos mais um capítulo de matemática. Nós iremos falar a respeito das potências, raízes e números reais. Acompanhe comigo. Especificamente, hoje nós iremos falar a respeito da potência de um número racional. Pense e responda. Pegue algumas folhas de papel sulfite e siga as orientações. Dobre uma das folhas ao meio sucessivamente por 3 vezes, como mostra as ilustrações. O que aqui está querendo nos mostrar? É o seguinte: através dessas dobras que nós vamos fazer nas folhas, nós vamos ver quantas partes iguais a folha foi dobrada. Isso dá uma ideia de potência, tá certo? A seguir, desdobre a folha, depois responda as questões no caderno. Em quantas partes iguais a folha ficou dividida? Se a gente dobrar 1, 2, 3, vai ficar dividida em 8 partes. Dobre outra folha de papel sulfite ao meio, sucessivamente por 4 vezes. Desdobre e responda em quantas partes a folha ficou dividida. Total, 16 vezes. Você é capaz de dizer em quantas partes uma folha de papel sulfite vai ficar dividida se for dobrada sucessivamente por 5 vezes? Total, 32 vezes. Ou seja, quanto mais vezes você dobrar a folha ao meio, você vai ver que as dobras vão multiplicando, certo? Descobrindo a potência de um número racional. Agora, observe uma folha de papel e as dobras nela feitas. Nós temos aqui uma folha de papel com 0 dobras e aqui outra folha representando uma parte, né? Porque ela não está dobrada, então ela só possui uma parte. Então, nós dizemos que 2 elevado a 0, ou seja, 0 dobras é igual a uma parte. Não possui dobras, então é uma parte. Aqui nós temos duas folhas, né? Uma dobrada e outra aberta. A dobrada foi dobrada ao meio e a aberta tem a marcação da dobra no meio. Então, nós possuímos duas partes, ou seja, 2 elevado a uma dobra, duas partes elevado a uma dobra é igual a 2. Nós temos uma parte aqui e outra parte aqui, e apenas uma dobra. Agora, nós temos aqui uma folha elevada a duas dobras, ou seja, vai ficar 4 partes. Eu tenho uma dobra ao meio e eu tenho a outra dobra ao meio. Uma horizontal e a outra vertical. Quando eu fiz duas dobras na folha, eu formei 4 partes. 1, 2, 3, 4. Por isso que a potência 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é igual a 4. Agora aqui eu tenho uma folha, certo? Com duas partes, parte de cima e parte de baixo. E ela foi dobrada quantas vezes? 1, 2, 3, certo? 2 elevado a 3 é igual a 8. Por quê? Nós temos aqui duas partes com 3 dobras. Então, nós vamos calcular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso significa que 3 dobras é igual a 8 partes. Porque 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui nós temos uma folha com 4 dobras que vão formar 16 partes. Por quê? 2 elevado a 4 dá 16. Nós temos duas partes, a parte de baixo e a parte de cima, cada uma com 2 dobras. Vamos formar 16 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Quando nós temos 5 dobras, o total é 32. Por quê? Porque 2 partes elevado a 5 é a mesma coisa que você multiplicar o número 2 5 vezes. A potência ela indica quantas vezes a base vai ser multiplicada, certo? Nós chamamos o número maior de base e o número menor de expoente. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Com 6 dobras, nós teremos 64 partes. Porque o 2, que é a base, elevado ao expoente 6, significa que vamos multiplicar o 2 6 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E com 7 dobras, nós vamos ter 128 partes. Porque a base 2 elevada ao expoente 7 significa que nós vamos multiplicar o número 2 7 vezes. Vejamos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. E com 8 dobras, nós vamos ter 256 partes. Porque o 2, que é a base, está elevado ao expoente 8, significa que o 2 será multiplicado por ele mesmo 8 vezes.
Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. Dado o número racional A, ou seja, eu não sei que número é esse, por isso que eu coloquei uma letra, certo? Por isso que existe a letra na matemática, para substituir números que nós não conhecemos. E um número natural n, ou seja, se existe um número A e um número n, significa que são números, podem ser números diferentes, porque são letras diferentes. A expressão A elevado a n, ou seja, a base é A e o n é o expoente, chama-se potência e representa uma multiplicação de n fatores iguais ao número A. Eu não entendi nada, professor. Exemplo, aqui nós temos o 2 elevado a 8. O 2 representa o A, certo? E o 8 representa o n. O 8 vai dizer quantas vezes eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo. Se aqui tivesse 7 elevado a 3, o 7 seria a base, o 3 o expoente, e o 3 está dizendo que eu vou multiplicar o 7 3 vezes. Aqui nós temos A elevado a n, é o A multiplicado n vezes, ou seja, n fatores, infinitos fatores. Essa operação é chamada de potenciação. Assim, pela definição, nós temos que o 10 elevado a 3, 10 é a base e 3 é o expoente. Significa que eu vou multiplicar o 10 3 vezes. 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000. E aqui nós temos 3 fatores. Um número decimal, 0,5 elevado a 4. Vamos multiplicar o 0,5 4 vezes. 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Total de 4 fatores. E o total é 0,0625. O número 1 terço elevado ao quadrado. O que significa isso? Aqui nós temos uma fração, certo? 1 terço ou 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Significa que eu vou multiplicar o 1 terço duas vezes. 1 terço vezes 1 terço. 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 3 dá 9. Multiplicação de frações é o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3 dá 9. Possuímos dois fatores. Em uma potenciação, temos os seguintes termos. O número maior nós chamamos de base, o número menor, que fica elevado, nós chamamos de expoente, e o resultado nós chamamos de potência, certo? Resultado ou potência. Lê-se 2 elevado à quinta é igual a 32. 2 elevado à quinta é igual a 32. Observações. Dado um número racional A, ou seja, não sei que número é esse, por isso que eu coloco a letra A, define-se A elevado a 1 igual a A. Por exemplo, 6 elevado a 1, eu vou multiplicar o 6 uma vez, então 6 vezes 1, 6. 1 sobre 9 elevado a 1, dá 1 sobre 9, é apenas uma vez. 1,7 elevado a 1 é igual a 1,7. Portanto, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Dado o número racional A, ou seja, um número que eu não conheço, com A diferente de 0, define-se A elevado a 0 igual a 1. Por que o A tem que ser diferente de 0? Porque é o seguinte, aqui nós temos 5 elevado a 0 é igual a 1. Por que o A tem que ser diferente de 0? Porque o A representa a base. Se o A fosse igual a 0, aqui seria 0 elevado a 0. E 0 elevado a 0 é uma indeterminação, certo? Então, não existe. O A tem que ser diferente de 0. Pode ser negativo ou pode ser positivo, mas não pode ser 0. Mais 5 elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Uma fração, 2 terços elevado a 0, igual a 1. Um número decimal, 2,4 elevado a 0 é igual a 1. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço a companhia de vocês e até a próxima aula. Tchau!